Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante através das eras e culturas, explorando a rica tapeçaria da história das religiões. Das antigas crenças politeístas aos sistemas de fé contemporâneos que moldam nosso mundo, mergulharemos na evolução espiritual da humanidade. Prepare-se para descobrir os segredos, os conflitos e as histórias que moldaram nossas crenças e valores ao longo dos séculos. Se você é um estudante de religião, um curioso explorador espiritual ou simplesmente alguém em busca de conhecimento, este é o lugar certo. Pré-história e religiões primitivas. Na pré-história, as crenças nas forças da natureza desempenharam um papel central nas religiões primitivas. Os povos antigos acreditavam que elementos naturais como o sol, a lua, o vento, os rios e os animais tinham poderes divinos. Essas forças eram personificadas e adoradas como deidades ou espíritos. Os primeiros rituais religiosos eram realizados para apaziguar ou obter favores dessas forças naturais. Eles envolviam oferendas, danças, cânticos e cerimônias que buscavam estabelecer uma conexão com o divino. Tais rituais tinham um propósito prático, como garantir a caça, colheita bem-sucedida, proteção contra desastres naturais ou a cura de doenças. As evidências arqueológicas, como pinturas rupestres e artefatos religiosos, indicam a presença dessas crenças e práticas religiosas em diferentes culturas pré-históricas ao redor do mundo. Essas crenças nas forças da natureza e os rituais associados desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das primeiras religiões da humanidade. Animismo. Muitas sociedades pré-históricas acreditavam em animismo, a crença de que espíritos ou forças divinas habitavam objetos naturais, como árvores, rios e animais. Culto aos mortos. Muitas evidências arqueológicas sugerem que sociedades pré-históricas praticavam rituais relacionados aos mortos. Arte rupestre. Pinturas rupestres e esculturas antigas, como as encontradas em cavernas, muitas vezes retratavam cenas religiosas, o que sugere a importância da espiritualidade na vida dessas sociedades. Adoração do Sol e da Lua. O culto aos elementos naturais, como o Sol e a Lua, era comum em muitas culturas pré-históricas. Xamanismo. Práticas xamânicas envolvendo xamãs que serviam como intermediários entre o mundo espiritual e o físico. Megalíticos. Muitas estruturas megalíticas, como Stonehenge, têm conotações religiosas e eram usadas para cerimônias religiosas. É importante notar que as crenças e práticas religiosas variavam amplamente de uma cultura pré-histórica para outra. O conhecimento sobre essas religiões é muitas vezes fragmentado, e os detalhes específicos podem ser difíceis de determinar devido à falta de registros escritos. As religiões da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Mesopotâmia, divindades. Os mesopotâmicos adoravam uma variedade de deuses e deusas, como Marduk, Ishtar e Anu. Mitos. O épico da criação Enuma-Eli e o épico de Gilgamesh são textos mitológicos notáveis. Rituais. Os rituais incluíam a ziggurat, onde oferendas eram feitas aos deuses, bem como adivinhação e culto aos mortos. Egito. Divindades. Os egípcios adoravam deuses como Ra, Ísis, Osíris e Horus. Mitos. O mito de Osíris e Ísis, relacionado à morte e ressurreição, era central na mitologia egípcia. Rituais. Os egípcios realizavam rituais complexos, incluindo a mumificação e a construção de templos e túmulos. Grécia. Divindades. Os gregos cultuavam deuses como Zeus, Atena, Apolo e Afrodite. Mitos. A Ilíada e a Odisseia de Homero, bem como as histórias dos 12 deuses olímpicos, são famosos mitos gregos. Rituais. Festivais. Sacrifícios e os Jogos Olímpicos eram parte dos rituais gregos. Roma. Divindades. Os romanos compartilhavam muitos deuses com os gregos, como Júpiter, equivalente a Zeus, e Vênus, equivalente a Afrodite. Mitos. A mitologia romana foi amplamente influenciada pela grega, mas incluía histórias sobre a fundação de Roma e figuras como Rômulo e Remo. Rituais. Os romanos realizavam sacrifícios, cultos domésticos e festivais religiosos. Religiões asiáticas. Hinduísmo. Uma das religiões mais antigas do mundo. O hinduísmo enfatiza a crença na reencarnação, karma e moksha, a libertação do ciclo de nascimento e morte. Ele tem uma variedade de deuses e práticas espirituais. Budismo. Fundado por Siddhartha Gautama, o Buda, o budismo se concentra na busca da iluminação e na superação do sofrimento. Ele se espalhou da Índia para várias partes da Ásia. Jainismo. O jainismo promove a não-violência, a verdade e a ascese. Seus seguidores,
Os Jainas aderem a estritas regras de conduta ética e austeridade. Sikhismo. O sikhismo surgiu na região do Punjab, na Índia. No século XV ele ensina a adoração de um Deus único e prega a igualdade de todos os seres humanos. Já na Ásia Oriental, confucionismo, fundado por Confúcio, o confucionismo é uma filosofia moral e social que enfatiza a importância da virtude, da ética e do respeito pelas hierarquias familiares e sociais. Taoísmo. O taoísmo se baseia no Tao ou caminho, que representa a harmonia e a simplicidade na vida. Ele promove a meditação, a filosofia e a alquimia espiritual. Shintoísmo. O shintoísmo é a religião nativa do Japão que enfoca a adoração dos kami, divindades que representam elementos da natureza e antepassados. Rituais shintoístas são uma parte importante da cultura japonesa. Religiões do Oriente Médio. O judaísmo. O judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo e é originário do Oriente Médio. Sua importância reside no fato de ser a primeira religião monoteísta da história. Os judeus acreditam em um único Deus e sua fé está enraizada na Torá, o texto sagrado que inclui os primeiros 5 livros do Antigo Testamento da Bíblia. A história do judaísmo é marcada pela liderança de figuras como Abraão, Moisés e a preservação de tradições culturais e religiosas ao longo dos séculos. Cristianismo. O cristianismo se originou no contexto do Império Romano no Oriente Médio, com base na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus é considerado o Filho de Deus e o Messias pelos cristãos. O cristianismo se espalhou pelo Império Romano e além, tornando-se uma das maiores religiões do mundo. O islamismo, ou Islã, é uma das religiões mais jovens do mundo, surgindo no século 7 d.C. na região da Arábia. Seu fundador, o profeta Maomé, recebeu revelações do Deus único, Alá, que foram registradas no Alcorão. O islamismo se espalhou rapidamente pelo Oriente Médio e além, estabelecendo o Império Islâmico. A fé muçulmana é baseada nos 5 pilares do Islã, que incluem a crença em Alá, a oração, o jejum durante o Ramadã, a caridade e a peregrinação a Meca. O islamismo tem diversas ramificações, sendo as principais o sunitismo e o xiismo. Essas religiões têm raízes profundas no Oriente Médio e desempenharam papéis significativos na história e cultura da região e do mundo. Novas religiões e espiritualidade contemporânea. Espiritismo. O espiritismo é uma religião que se originou nos Estados Unidos no século XIX e ele enfatiza a comunicação com os espíritos dos mortos por meio de médiuns. O espiritismo encontrou seguidores em todo o mundo devido à busca de respostas sobre a vida após a morte e o consolo para perdas. O mormonismo, ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi fundado por Joseph Smith nos Estados Unidos no início do século XIX. A religião enfatiza o Livro de Mórmon, que é considerado uma escritura adicional. Novas formas de espiritualidade. O mundo contemporâneo viu o surgimento de diversas formas de espiritualidade alternativas, muitas vezes não ligadas a religiões tradicionais. O estado das religiões no mundo atual. Crescimento global. A religião ainda desempenha um papel significativo em muitas partes do mundo. O cristianismo, o islã, o hinduísmo e o budismo são algumas das maiores religiões do mundo, com milhões de seguidores. Secularismo. Em algumas regiões, como na Europa Ocidental, tem havido um aumento no secularismo. Muitas pessoas nessas áreas estão se identificando como não religiosas ou ateias. Isso pode ser atribuído a fatores como urbanização, educação superior e mudanças culturais. Declínio religioso. Algumas regiões, como partes da Europa e Japão, testemunharam um declínio acentuado na religiosidade, com igrejas e templos frequentemente vazios. Isso também está relacionado ao envelhecimento da população, baixas taxas de natalidade e menor interesse religioso entre as gerações mais jovens. Enquanto o secularismo cresce em algumas áreas, outras partes do mundo estão experimentando um aumento no fervor religioso. Isso é evidente em muitas nações africanas e partes do Oriente Médio, onde as religiões têm um papel central na vida cotidiana. Novas religiões e espiritualidade. Além das religiões tradicionais, há um aumento nas chamadas religiões alternativas e espiritualidade New Age. A diversidade religiosa desempenha um papel significativo na sociedade moderna por várias razões, isto é, enriquecimento cultural. A presença de diversas religiões e crenças culturais enriquece a sociedade ao trazer uma variedade de tradições, rituais, festivais e práticas que contribuem para a riqueza cultural de uma região. Isso promove a compreensão intercultural e o respeito mútuo.
Tolerância e coexistência. A diversidade religiosa oferece oportunidades para aprender sobre diferentes sistemas de crenças e valores. Isso pode promover a tolerância religiosa e o diálogo interreligioso, ajudando a reduzir conflitos e preconceitos religiosos. Liberdade religiosa. A diversidade religiosa é um reflexo da liberdade religiosa, um direito humano fundamental. Em sociedades democráticas, a liberdade de praticar a religião de sua escolha é protegida, permitindo que as pessoas expressem suas crenças sem medo de perseguição. Contribuições à sociedade. Diferentes grupos religiosos muitas vezes se envolvem em obras de caridade, serviços comunitários e atividades filantrópicas que beneficiam a sociedade como um todo. Essas ações são frequentemente motivadas por princípios religiosos e desempenham um papel fundamental no apoio a comunidades em necessidade. Diálogo e resolução de conflitos. Em muitas partes do mundo, a diversidade religiosa desempenha um papel na mediação e resolução de conflitos. Líderes religiosos e organizações interreligiosas frequentemente se envolvem em esforços para promover a paz e a reconciliação. Inspirando reflexão e espiritualidade, a diversidade religiosa oferece às pessoas uma variedade de abordagens para a busca de significado, propósito e espiritualidade em suas vidas. Isso permite que as pessoas escolham caminhos que ressoem com suas próprias experiências e necessidades espirituais. Em resumo, a diversidade religiosa é uma parte intrínseca da sociedade moderna e desempenha um papel importante na promoção da pluralidade, tolerância e compreensão. Ela também contribui para a riqueza cultural e espiritual de uma sociedade, desde que seja acompanhada por respeito e diálogo entre diferentes grupos religiosos.